Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22, que nós vamos ler um texto bastante conhecido, mas algo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero dividir com os amados. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22, né? Não sei como é que está o texto, ou se tem título, mas Jesus anda sobre o mar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigada pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Sabemos que muitas das vezes o vento também bate em nossos barcos. Sabemos que as lutas, as dificuldades chegam também até nós, Senhor. Mas nós clamamos nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor venha nos socorrer, assim como tu socorreste aqueles homens, Pai. Nós sabemos, Deus, que só o Senhor é socorro bem presente. Por isso nós clamamos a Ti e temos certeza de que seremos socorridos. Por isso nós já te louvamos, já te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, quando eu estava preparando, o Senhor foi ministrando essa palavra no meu coração, o Senhor começou a colocar alguns detalhes que nós já vamos ver, mas eu queria que vocês prestassem bem atenção em um detalhe que a Bíblia começa mostrando, que o vento soprou depois que Jesus tinha dado uma ordem para aqueles homens atravessarem o mar, atravessarem para o outro lado. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas das vezes nós achamos que porque estamos debaixo da vontade de Deus, nós não vamos passar por lutas. Muitas das vezes nós achamos que porque estamos perto de Jesus ou debaixo de uma ordem de Jesus, que as coisas vão ser tranquilas. E mais ainda, eu até coloquei aqui, esses homens que passaram por essa luta, eram homens, ou na sua grande maioria, né, os discípulos de Jesus, pescadores, ou seja, homens que estavam acostumados a enfrentar dificuldades, tempestades, mar bravio, vento contrário, enquanto eles estavam exercendo as suas funções. O que nos mostra, querido, que nem sempre porque nós estamos em uma zona de conforto, significa que o vento não vai soprar. Não significa que mesmo quando nós estamos num momento ou num lugar em que nós dominamos, numa situação em que nós temos o controle, não significa dizer que nós não teremos dificuldade. Sabe por quê? Porque a Bíblia já nos adverte. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições. Mas o mesmo versículo diz: mas tende bom ânimo, eu venci. E ali a Bíblia vai nos mostrar, depois ali na frente, que Jesus vai dar a mesma resposta para aqueles homens. Por quê? Porque a resposta para nós não muda. Porque Deus não muda.
Jesus não muda. A resposta para mim e para você é sempre a mesma: não temas, eu sou contigo. Não temas. Por quê? Porque as lutas nos fazem temer. As lutas nos fazem entrar em momentos em que nós, às vezes, achamos que não vamos conseguir chegar do outro lado. E aqueles homens eram homens treinados no mar. Eram homens acostumados com essas lutas. Jesus, quando fala para eles, olha, entrem no barco e atravessem para o outro lado, ele estava dando uma ordem que aqueles homens tinham tranquilidade para exercer. No livro de Marcos, se não me falha a memória, a Bíblia diz que aqueles homens remavam contra a tempestade, remavam contra o vento contrário. Ou seja, aqueles homens tinham noção do que fazer nesses momentos de luta. Talvez você esteja dizendo, eu também sei o que fazer. Eu também sei como enfrentar essa luta. Sei como enfrentar esse desafio, mas eu já quero te dar uma palavra logo de cara. A melhor forma de você enfrentar qualquer luta é obedecendo e sendo fiel àquilo que Jesus manda você fazer. Porque quem mandou é fiel para completar a boa obra. Quem mandou você atravessar é fiel para te levar até o outro lado em segurança. Mas você precisa saber que você também tem que entender que as lutas servem para nos amadurecer e nos dar experiências com eles. Conforme nós vamos ver mais à frente, nós já lemos e nós vamos já falar aqui na frente. Porque a verdade é que aqueles homens, eles poderiam, pense comigo, a gente quando pensa num momento, a Bíblia diz que Jesus manda eles atravessar. A Bíblia diz que quando Jesus vai encontrar com eles, já é uma certa hora, já é a quarta vigília, ou seja, já é uma hora da madrugada, já é uma certa hora da madrugada, em que eles estavam achando que iam chegar do outro lado no amanhecer, sem Jesus estar com eles. Mas quando Jesus, querido, manda você ir a algum lugar, ele não te perde de vista. Ele não perde você do controle. Porque Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Ele tinha o controle sobre a situação. Mas eu e você é que precisamos aprender a confiar em meio às tempestades. E era isso que o Senhor ministrava quando eu comecei a preparar essa mensagem. O Senhor ministrava exatamente isso. Você pensa que as lutas não vão te encontrar porque você está comigo? Ou porque você está debaixo de uma orientação? Não, querido. As lutas são para nos aproximar de Deus. As lutas, os desafios, as dificuldades servem para que venhamos ter experiências com Deus. Porque como nós vamos dar testemunhos de experiência se nós não passarmos por nada? Imagina esses homens andarem com Jesus 3 anos e meio e tudo só tranquilo. Sabe o que esses homens iam dizer? Olha, agora nós não estamos preparados para enfrentar a luta. E aí quando Jesus subiu aos céus, que deixou eles aqui, sabe o que eles iam achar? Eu não estou vendo a figura de Jesus, vamos desistir, vamos parar. Mas eu e você temos o Espírito Santo, amém? Ele nos anima, ele nos incentiva, ele nos fortalece a seguir em frente, amém? Glória a Deus por isso. Então a mesma Bíblia vai nos mostrar, querido, algo interessante. Essa não foi a primeira tempestade que aqueles homens enfrentaram. Essa não foi a primeira vez que esses homens enfrentaram uma dificuldade no seu ambiente natural. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você às vezes está dizendo, eu não aguento mais passar por isso de novo. Mas o Senhor está dizendo, ei, quem disse que eu parei de estar contigo? Você passou a primeira vez, venceu, eu quero te dar uma boa palavra, você vai passar, mas você vai vencer novamente, em nome de Jesus. Você vai vencer. Por quê? Porque o Senhor é contigo, querido. Você continua debaixo dessa mesma ordem, você continua debaixo dessa mesma orientação. Na outra vez, a Bíblia diz que Jesus estava onde? No barco. Só que Jesus não estava na frente, estava atrás, na proa que se fala do barco. Então ele estava num lugar em que ele não tinha, ou que ele não tinha como ter, vamos dizer assim, o controle
controle daquele barco. Não é a mensagem, mas eu quero te dizer que se Jesus não tiver o controle do teu barco, o teu navio, o teu barco pode afundar. Mas quando ele está no controle, querido, e Jesus estava no barco daqueles homens, amém? Ou seja, Jesus já tinha dado a eles uma possibilidade. E eu entendo que na Bíblia nada é por acaso. Quando eu vejo que a segunda vez esses homens passam por uma experiência difícil, quando eu vejo que esses homens novamente passam por uma luta, é para mostrar a eles que as lutas, os desafios podem se repetir, mas o Deus que deu vitória a uma vai dar vitória a duas, vai dar vitória a três, e quantas vezes mais você tiver de luta. Mas não desista. Sabe por quê? Porque esses homens podiam não ter atravessado. Porque a Bíblia diz que o vento começou ali no meio do caminho. Mas esses homens eram tão experimentados que eu pergunto a vocês, será que eles não, antes, a Bíblia não mostra, mas a gente pode conjecturar, será que eles não perguntaram a Jesus, olha Jesus, o tempo está meio estranho, tem certeza que é para a gente ir? Às vezes Deus não manda você fazer uma coisa e vocês olham para frente e falam assim, será que eu devo mesmo ir? Será que eu devo mesmo dar esse passo? Será que eu devo mesmo ir até esse lugar? Será que eu devo mesmo fazer essa prova? Será que eu devo mesmo entrar nesse trabalho? Será que eu devo mesmo atender esse cliente? Será que eu devo? Será? Por quê? Porque a gente tem medo de não conseguir. E a gente sabe que o tempo que a gente está olhando pode não parecer muito favorável. Mas se você está debaixo, eu vou repetir isso sempre, se você está debaixo da palavra de Deus, não temas. Se você está debaixo da orientação de Deus, o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? E aí a Bíblia vai nos mostrar, querido, que essa luta, esse desafio que eles já tinham enfrentado a primeira vez, deram a eles um detalhe. Sabe qual foi o detalhe? É que eles sabiam que iriam, que podiam chegar do outro lado. Mas isso não significa dizer que eles não teriam medo. Às vezes, nós, porque estamos com medo, achamos que somos fracos, frouxos, achamos que somos já derrotados. O medo é inerente ao ser humano, querido. Não é para você ter medo, mas ele é real. Por isso é que Jesus falou. Porque ele sabe que isso é natural para mim e para você. Não adianta a gente dizer que não vai ter medo. Eu e você podemos conversar, e aí você diz assim para mim, não tenha medo. Aí eu vou dizer, legal, baseado em quê? Aí você vai dizer, não, baseado é que você tem condição de vencer. Eu vou dizer, tudo bem. Mas as lutas não me trazem dúvida? Eu sou humano, você é humano, querido. Às vezes nós achamos que somos muito mais fortes do que realmente somos. Ou às vezes nós não temos coragem de olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso me aperfeiçoar nessas fraquezas que eu tenho, porque o Senhor vai se aperfeiçoar nela, vai me dar condição de vencer. Mas eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de olhar para as minhas lutas, para as minhas dificuldades e dizer, eu não sei se eu consigo. É por isso que nós precisamos e devemos ser tão dependentes de Deus, porque a gente precisa entender que nós somos falhos, que nós não somos capazes de vencer pela força do nosso braço, pela capacidade do nosso intelecto. Por quê? Porque pode ser que o nosso intelecto não venha funcionar em certos momentos. Qual de nós não já teve um esquecimento de uma coisa básica? Vou dar um exemplo. Qual de nós não já esqueceu o nome de um familiar ou de um amigo que está falando? Qual de nós não já passou por um momento tão... como é que é seu nome mesmo? E aquela coisa que você convive todo dia. Por quê? Porque se nós dependemos de nós mesmos, nós podemos e vamos falhar. A verdade é essa, querido. Por isso é que nós precisamos ser tão dependentes de Deus, que a nossa dependência tem que ser naquele que não falha, naquele que não esquece, naquele que não tropeça, naquele em que a Bíblia diz que ele nem mesmo dorme. Por isso é que a nossa confiança tem que estar nele. E eu fico imaginando Jesus no monte,
passando ali aquele momento de oração, e orando pelo quê? A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas talvez orando e dizendo: Senhor, meus filhos vão passar por uma luta daqui a pouco, ajuda-os até o final, ajuda-os a completar a obra, ajuda-os a chegar do outro lado. Pai, não deixa ele sozinho. Jesus sabia, mas sabe aquela coisa, você não tem isso? Da conversa, olha, não deixa não, me ajuda aí aqui, porque nós, querido, precisamos e devemos mesmo ser dependentes desse Deus, que sabe o que vai acontecer, sabe a luta que eu e você vamos passar, mas Ele diz: não temas, eu sou contigo. Amém? Porque esse é o detalhe, o segredo é estar debaixo da orientação. A Bíblia diz que Jesus mandou eles irem para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus força eles a ir para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus os empurra para o outro lado. Por quê? Porque se eles ficam ali, eles iam ficar na mesma. Eles não iam ter experiências, eles não iam conseguir ver que o Senhor tinha um propósito lá do outro lado. Deus, quando te leva para algum lugar, é porque Ele quer te mostrar que Ele vai fazer com que você seja útil naquele lugar. Ele quer que você entenda que Ele tem propósito contigo do outro lado. Jesus tinha propósitos com aqueles homens do outro lado. Jesus não manda você ir para um lado para o outro para testar se você apenas está obedecendo. Quando Ele te manda para algum lugar, é porque Ele quer dizer para você que Ele tem propósito na tua vida. Ele quer mostrar que você vai ser útil na mão dEle. E Deus tem prazer em te usar, amém? Eu creio nisso. Glória a Deus por isso. Passemos para outra margem. É isso? Compeliu, empurrou. Esse termo compelir é empurrar, é forçar. Talvez aqueles homens estejam dizendo assim, estivessem dizendo assim, não, vamos ficar aqui mesmo. Aqueles homens tinham passado por um momento ali, era no texto de João Batista, não, vamos ficar aqui, porque olha, você viu o que aconteceu com João Batista. Jesus vai para o outro lado. Talvez você esteja pensando em parar, talvez você esteja em dúvida se vai ou não. Jesus nessa noite te compele a dizer, vai e segue para o outro lado, vai e não para, porque eu tenho propósito na tua vida. Não pare e fica olhando as circunstâncias, porque isso não vai te fazer chegar do outro lado. O que vai te fazer chegar do outro lado é você conseguir dar um passo de fé. Obedeça em nome de Jesus. Esteja dentro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e com certeza Ele vai te ajudar a vencer as tempestades. Sempre que a gente vê tempestade na Bíblia, a gente vê dificuldade, luta. E eu pergunto, qual de nós não tem dificuldade? Qual de nós não tem luta? Qual de nós não tem desafio a vencer? Qual de nós enfrentamos uma tempestade de tempos em tempos? Qual de nós não passamos e estamos no barco, que vamos colocar o barco da nossa vida, e de repente vem uma tempestade de uma enfermidade, e de repente vem uma tempestade de uma má notícia, de repente vem uma tempestade de uma situação de desemprego, ou de repente vem uma tempestade de uma luta familiar. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor está contigo. Creia nisso, querido, creia nisso. Jesus sempre vem ao teu socorro, não é isso? Jesus sempre vem ao teu socorro. E Ele foi ao socorro daqueles homens. Em Marcos, a Bíblia diz que Jesus anda, e vai andando, e você tem um entendimento que talvez Jesus, aqueles homens ali remando, né? E Jesus passa por eles andando. Jesus não entra no barco, preste bem atenção. Jesus não entra no barco. Por que Jesus não entra no barco? Porque se Jesus entra no barco, o vento ia cessar. E como é que Jesus ia mostrar a eles que eles conseguiriam vencer debaixo da palavra se eles não seguissem? Às vezes você fala assim, Jesus entra no barco aí, deixa esse vento cessar, e Jesus está dizendo assim, o vento vai continuar batendo, é para você continuar confiando.
Porque senão, sabe o que vai acontecer? Tem gente que não vai querer entrar no barco. Tem gente que não vai querer ir para o outro lado. Tem gente que não vai querer. Vai dizer assim, não, vai vir tempestade, vai vir luta. Seguir Jesus, querido, é saber que vai vir tempestade de muitos lados. Seguir Jesus significa que você precisa saber. Esse evangelho de que tudo é bênção, é só alegria, não existe. O evangelho real é que você vai ter luta, vai ter dificuldade, você escolheu um lado para seguir. Você escolheu um lado. Quando você encontra e quer Jesus, você diz assim, eu estou desse lado na guerra. Eu ouvi um pastor falando esses dias que na igreja, todos nós fazemos parte de um exército, nós não somos parte de um hospital. Esse foi o termo que ele usou. Nós não estamos num hospital. Ele falou assim, numa guerra existe hospital, mas nós estamos e fazemos parte de um exército, porque nós já entramos de um lado, somos arregimentados para servir a um exército do Deus vivo. E quando você está doente, você é levado para o hospital. Para quê? Para tratamento. Mas quando você é curado, sabe o que acontece contigo? Você volta para frente da batalha. Nós não podemos e não vamos, de maneira nenhuma, deixar ninguém abandonado. Isso não é evangelho. O evangelho é quando a gente não desiste de ninguém. Evangelho é quando a gente pega um soldado ferido e diz, ei, mesmo ferido, eu continuo crendo que você faz parte do exército. Eu não quero que você pare. Eu não quero que você desista. Porque essa é a palavra que o Senhor vai dizendo para nós nessa noite. Não para, não desista. Em nome de Jesus. Amém? Ele é teu socorro, querido. Ele é teu socorro. A Bíblia nos mostra isso no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor. Você está esperando no Senhor? Então Ele vai vir ao teu socorro. Bota, por favor, o Salmo 40. Só o verso primeiro. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Jesus ouviu o grito de socorro daqueles homens. Fica imaginando, querido, o tumulto que estava naquele barco. Pega para cá, joga água, fala não sei o quê. Aquela confusão. É igualzinho a minha vida e a sua vida quando nós estamos no meio da luta. A gente começa a gritar, a gente começa a falar um com o outro. Sabe qual é o grande problema? É que a gente não consegue se entender. Quando nós estamos no meio da confusão, a tendência é a gente não conseguir nem mesmo se ouvir. Um fala para o outro e o outro fala para um e ninguém consegue se entender. Sabe por quê? Porque se você não estiver em paz, você não consegue tomar boas decisões. Essa é a importância de ter paz, saber que você vai tomar boas decisões. E aí a Bíblia vai nos mostrar, querido, que Jesus fala com eles, não temam. A Bíblia não diz para Pedro não tema, a Bíblia diz não temam. Olha só o que a Bíblia nos mostra claramente. Não temais, sou eu. Está falando para todos. Não temam, está falando para mim e para você, não temam. Está falando para nós no coletivo, não temam. Mas somente um tomou a atitude de perguntar: és tu mesmo? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não perguntamos, simplesmente desistimos. Muitas das vezes nós não perguntamos, nós não questionamos a Deus, simplesmente dizemos: não vou, não quero, não conta comigo. E é real, amados. É real. A gente vê muita gente parando. A gente for fazer como é que se diz? Uma pesquisa aí, muitos pararam no caminho. Por quê? Porque talvez não estiveram acostumados a enfrentar lutas, não foram ensinados a passar por momentos de desafios, talvez porque sempre foram, vamos dizer assim, agradados naquilo que queriam, mas no momento em que não tiveram as suas vontades atendidas, disseram: eu não quero mais. Até algo que a gente conversou um pouquinho ontem, né? E é verdade, muitos param por causa disso. Mas o Senhor diz: não temam. E aí Pedro faz o quê?
calma aí, se és tu mesmo, mas sabe o que isso mostra? Que no meio da confusão, às vezes nem a voz de Deus a gente ouve direito. Nem a voz de Deus, às vezes, a gente tem capacidade de discernir. Porque ele perguntou o quê? Se és tu mesmo. Eles não estavam andando com Jesus há algum tempinho, aqui a Bíblia não diz o tempo, mas vamos dizer assim, 1 ano. Depois de 1 ano, você não conhece a minha voz, eu não conheço a sua, no natural é isso. Você não conhece a voz do seu esposo, a voz da sua esposa, a voz do seu amigo. E aí, de repente, amado, Jesus, o mestre deles, fala, não temas, eu sou contigo. Aí eles falam o quê? Se és tu mesmo. Sabe por quê? Porque no momento da luta, querido, a gente fica um pouco perdido no nosso senso, na nossa consciência, no nosso centro, no nosso cerne, essa é a palavra, no nosso equilíbrio. No meio da confusão, no meio da tempestade, às vezes a gente não consegue, para que lado eu vou? Imaginando aqueles homens, um remando para um lado, outro remando para o outro, um vai para um lado, aquele barco rodando. Vocês sabem que eu viajo na história, eu fico imaginando aqueles homens na viagem daquele barco, naquela luta. Passa o barco para um lado, passa o barco para o outro. Aí Pedro diz, ei, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não vou ficar aqui no meio da confusão, o Senhor aí e eu aqui não. Não é porque eu estou no barco, eu estou seguro se eu estiver contigo. É como se Pedro estivesse dizendo, ei, a confusão, essa tempestade, eu aqui no barco, o barco pode parecer o lugar mais seguro, mas o lugar mais seguro mesmo é contigo. Se é tu mesmo, manda eu ter contigo. É como se Pedro estivesse dizendo, Jesus, se é tu mesmo, ó, eu não quero ficar aqui não, quero ficar contigo. Esses homens aqui, tudo é pescador, um monte deles é pescador, mas eles não estão me ajudando a enfrentar esse mar não. Mas eu sei que tu pode. Querido, Jesus pode te ajudar a enfrentar esse mar bravio. As tempestades, as lutas, os desafios, o vento contrário. Ele vai te ajudar a encontrar o cerne, vai te ajudar a encontrar o equilíbrio, a posição correta, o lugar certo de estar. E Pedro demonstrou, apesar da gente achar que Pedro, não teve coragem em si, mas olha o que Pedro faz. Pedro toma uma atitude. Eu e você precisamos tomar uma atitude, ou você vai ficar no meio do barco e morrer à deriva. A gente não ouve história aí de homens que ficaram no meio do mar muito tempo, daqui a pouco quando encontram já estão mortos. Por quê? Porque o sol, morre de insolação, morre, sei lá, de tubarão, morre por falta d'água, por desidratação. É luta, é desafio. Aqueles homens podiam ficar, o mar não é... Amados. Ou então o barco virar e todos eles morrerem. Mas ele falou o quê? Se é tu mesmo, manda eu ir contigo, está contigo aí, ó. Se és tu mesmo, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Presta bem atenção no que Pedro falou. Pedro não podia pedir para o vento parar. Eles já tinham tido experiência anterior. Quem é esse que o vento e o mar, não é isso? Na outra passagem não é essa frase que ele fala, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não podiam falar, olha só como é que esses homens perdem o senso, perdem o cerne que eu falei. Eles podiam dizer, Jesus, manda o vento e o mar parar de novo, manda essa tempestade aí se acalmar, o senhor já fez isso uma vez, mas eles não. Pedro falou, não, se é tu mesmo, manda eu ter contigo aí nas águas. O que você imagina? Pedro estava dizendo assim, eu vou tirar um outro barquinho daqui, ô Jesus, tira o barquinho do bolso aí, abre aí o inflável, que eu vou entrar. E a gente não sabe a distância que eles estavam. Preste bem atenção, eles não sabem, a gente não sabe porque ele não conseguia discernir se era Jesus ou não, nem pela voz e nem pela visão, por causa das dificuldades, da tempestade, da luta. E aí eles olham e falam o quê? Manda eu ter contigo. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus fala o quê para ele? Vem. Vem. Pedro, venha. Venha. Venha estar com Jesus, querido. Venha.
Mas daqui a um tempo não é hoje. Vem estar com Jesus hoje. Vem querer estar mais perto de Jesus hoje, no meio da tempestade, no meio das tuas lutas mesmo. Ele respondeu, então Pedro saiu do barco. Presta bem atenção, então Pedro tomou uma atitude. Dê um passo de fé na tua vida, querido. Tem uma atitude. Não olha para as circunstâncias, não olha para aquilo que você tem como vida hoje, não olha para aquilo que você viveu até hoje, não olhe para aquilo que você está passando no momento, não olhe para as tempestades que estão assolando o teu barco, não olhe para as dificuldades que estão perto de você, não olhe para os seus amigos que estão no mesmo barco que você, só olhe para Jesus e vá, só olha para Jesus e venha. Só olha para Jesus e obedeça esse chamado na tua vida, porque Ele é capaz de mudar a tua história. E o que Pedro fez? Deu um passo de fé. Pedro teve coragem de sair do barco. Pedro teve coragem de dizer assim, eu não vou ficar aqui para ver não, eu vou até Ele. E a Bíblia diz que Ele vai, e vai andando. Fica imaginando aqui comigo, querido, viaja agora comigo. Pedro olhando para Jesus. Por quê? Será que é um fantasma que eu estou indo? Ele talvez não tenha nem se dado conta que ele estava andando sobre as águas. Quando você vai chegando mais perto de Jesus, presta bem atenção nesse detalhe, quando você vai chegando mais perto de Jesus, e que as coisas ainda está batendo vento, ainda está vendo luta, ainda está vindo dificuldade, mas você está chegando mais perto de Jesus, querido, você vai conseguindo caminhar em meio a tempestade, em meio a desafio, em meio a lugares que você não conseguiria andar. Você vai caminhando em lugares que não são firmes, em lugares que não são para andar, mas o Senhor te deu uma ordem, venha! E em nome de Jesus Ele te capacita a andar em lugares que você não conseguiria, te faz andar em lugares que você não teria condições de andar, mas foi Ele que te deu uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te deu uma ordem. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro vai andando. Pedro vai andando. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que Pedro reparou para o vento. Reparou sobre as lutas. Quando reparou no vento. Sabe o que é isso? Tirou os olhos de Jesus e olhou para a dificuldade. Parou de olhar para onde ele tinha como alvo e passou a olhar para as circunstâncias que o assolavam. Querido, não olhe para as circunstâncias que te assolam. Não olhe para as lutas que tentam te parar. Não olhe para a dificuldade que você está passando. Olhe para Jesus. Ele não falou, venha. No meio da luta, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, venha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para nós, olha como é que a Bíblia é fiel. A Bíblia diz para Josué, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, não olhe nem para o vento, nem para o mar bravio. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Fica firme na palavra, fica firme na ordem que Ele te deu. Em nome de Jesus, querido. Porque se a gente olhar para essa dificuldade, a gente vai parar, a gente vai cair, a gente vai afogar, a gente vai afundar. E a Bíblia diz que ele vai afundando. Mas é interessante que Jesus não deixa ele afundar. Sabe por quê? Porque se Jesus tinha mandado ele ir, Jesus garantia primeiro atravessar, mas já que ele saiu do barco, agora eu te garanto chegar até mim. Às vezes, querido, chegar até Jesus é muito difícil. Às vezes, chegar até Jesus é muito difícil. Vou repetir, às vezes, chegar até Jesus é muito difícil. E por quê? Porque chegar até Jesus significa abrir mão de estar com os amigos. Estar com Jesus significa abrir mão de ter a sua própria vida, a sua própria vontade. Estar com Jesus significa que você vai abrir mão de tudo aquilo que você entendia como certo, porque a Bíblia nos mostra claramente que andar com Jesus é andar na contramão do mundo. Andar com Jesus significa dizer que as tempestades vão tentar te impedir de chegar até Ele. Às vezes, uma enfermidade, uma luta, um desafio, serve para tentar te
impedir de se aproximar de Jesus. Mas ele falou: venha, vá sem medo. Vá sem medo, não olhe para as lutas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o vento, não olhe para os desafios. A Bíblia é bem clara no Salmo 46, se inclinou para mim. A Bíblia diz que quando a gente pede socorro, Jesus se inclina para nós. E é o que Jesus faz. A Bíblia diz que Jesus se inclina, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus estende a mão. Coloca ali para a gente, por favor, Cláudio. E prontamente, Jesus, no 31. Imediatamente, na minha Bíblia tem prontamente, Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Hoje de manhã eu estava cantando esse hino direto. Quando Jesus estendeu a sua mão. Ele estendeu a mão quando o quê? Quando eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Eu era pobre, perdido, eu era alguém que vagava, eu era alguém que estava me afundando no meio do mar, e mar significa mundo, eu estava me afundando no meio das lutas, das dificuldades, dos desafios, das enfermidades, mas aí Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu a mão, significa que Jesus é que foi até Pedro. Eu fico imaginando Pedro dizendo: Senhor, Senhor! E Jesus estende a sua mão e imediatamente diz: homem de pequena fé. Fico imaginando Pedro aqui subindo e Jesus olhando na cara dele e disse assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava tão perto. Porque Jesus, eu creio que estava bem perto, ele estava bem perto, Pedro estava bem perto de Jesus. Era um momento, eu fico imaginando, tá? Isso aí eu já falei para vocês. Fico imaginando que se não acontece de Pedro afundar, de Pedro olhar para a dificuldade, Pedro chegar até Jesus e dar um abraço nele e dizer: eu venci a tempestade, eu venci o mar, embaixo da tua palavra, igual da outra vez. Só que, Senhor, eu vacilei. E aí Jesus fala o quê? Homem de pequena fé. Pequena fé, mas ele teve fé. Foi pequena, mas teve. Porque ele conseguiu vencer uma parte do desafio. Nunca tire os olhos de Jesus, querido. Nunca tire os olhos de Jesus. Vem sem medo. Jesus fala assim: eu que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Você sabe que pensamento de Jesus tem a teu respeito? Pensamento de paz e não de mal. Pensamento de alegria, de vitória, de conquista. Milagres acontecem, querido, quando nós estamos dispostos a dar um passo de fé. Pedro viveu o milagre. Milagre da tempestade passar? Não, o que a gente fala? Pedro andou sobre as águas. Milagre. Todos chegaram do outro lado, amém? Todos chegaram, não chegaram? Todos tiveram a experiência de vencer a tempestade dentro do barco, mas Pedro não. Pedro teve a experiência de andar sobre o mar. Que experiência você quer ter com Deus? Experiências comuns? Experiência que todo mundo tem? Ou uma experiência no sobrenatural de Deus? Uma experiência em que ele cura câncer. Uma experiência em que ele cura você de depressão, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Uma experiência em que ele te faz vencer e te faz andar firme na presença dele. Qual a experiência que você quer ter com Deus? Não perca o foco, querido. Não perca o foco. Pedro só caiu porque perdeu o foco. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E certamente você vai conseguir vencer. Porque olha só o detalhe. No finalzinho a Bíblia diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus subiu no barco, cessou o vento. É como se Jesus estivesse dizendo assim: agora eu vou abençoar os outros também.
Agora eu vou dar livramento para os outros também. Mas, Pedro, essa experiência que você teve, se agarra nela. Viva ela com maior vontade da sua vida. Querido, viva as maiores experiências com Deus, de maneira em que você possa dizer assim, verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Conforme a Bíblia vai dizer, verdadeiramente, és Filho de Deus. Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.